Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez nos reunimos aqui para dar graças a Deus por tudo que dele nós temos recebido e muito especialmente estar com você que está ligado em nossas programações e a programação da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dar graças a Deus por você estar conosco e de já destacar a presença aqui do evangelista Fabrício, que está nos visitando aqui nessa oportunidade. Muito obrigado por sua presença. Também, muito especialmente, a missionária Sara, que é uma das coordenadoras da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Central. E junto nós iremos aqui adorar a Deus e comentar mais uma proposta que o Eterno tem dado a todos nós. Esperamos em Deus que sejamos abençoados pelo poder de sua palavra. Eu quero te convidar para curvar a tua cabeça e juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma vez tu nos permitir estar reunidos em tua presença para adorar o teu nome, para ouvir a tua voz. Traz algo do céu aos nossos corações e tudo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações, com graça, for ministrado ao coração dos teus filhos que estão agora nos acompanhando. Sê conosco porque precisamos de ti e tu sabes, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar agora para você pegar a sua harpa para nós adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. E o número é o número 300 da nossa harpa cristã, Nossa Esperança. Hino de número 300. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar.
Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre em eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Daremos agora início à ministração da quarta lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, já temos adorado ao nome do Senhor com um hino devocional da nossa harpa cristã. Nós vamos agora ao comentário desta lição bíblica de segundo trimestre de 2020. E nós estamos falando e estudando a carta de Paulo aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Nós estamos e estaremos estudando a lição de número 4, datada de 26 de abril de 2020, e vem como tema a iluminação espiritual do crente. Nós temos algo do céu para a tua vida, então nos acompanhe. Eu já quero pedir para você que está nos acompanhando, dar um joinha aí, dar o apoio a esse trabalho, convidar outros irmãos, outros amigos para estar nos acompanhando nesse trabalho de Escola Bíblica Dominical. Na realidade, comentário de Escola Bíblica Dominical. Nós temos o assunto da lição, como já mencionado aqui, a iluminação espiritual do crente, e nós temos como texto áureo que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo 17. E a verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem a sua Bíblia, vamos lá, a leitura bíblica em classe. Você que ainda não porta a sua revista, a Escola Bíblica Dominical, mas quer nos acompanhar, como tem feito, vai lá ao livro de Efésios, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo dos versículos 15 ao versículo de número 23. E nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15 do capítulo 1. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança
nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou a todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. O objetivo geral desta lição tem a proposta de esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e, por fim, expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Nos acompanhe, porque receberemos de Deus uma porção do céu, maná que vem do céu para alimentar as nossas almas. Lição 4, iluminação espiritual do crente. Nesta lição, nós vamos aprender que o crente é iluminado, recebe de Deus revelação para seus propósitos. E somente quem é salvo em Cristo pode compreender esses propósitos que são espirituais. Tá? O plano de salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para santidade, serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvo, desfrutamos das riquezas da glória divina, glória a Deus, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Vejam a quantidade de bênçãos espirituais que está reservada a todos nós. Nessa lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Ao término da maravilhosa doxologia presente no texto do capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 14, onde Deus é profundamente louvado por todas as bênçãos espirituais concedidas em Cristo, Paulo dá início a outra longa sentença que pode ser assim dividida. Olha, primeiro, ele dá a ação de graças, versículos 15 ao versículo 16, esse que nós estaremos estudando a partir de agora. Segundo, oração intercessória, dos versículos 17 ao versículo 19. E, por fim, a confissão do louvor e a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, versículos 20 ao versículo 23. A doxologia dos versículos 3 ao 14 foi escrita em tom mais contemplativo, né? Mas agora a escrita do apóstolo torna-se mais pessoal. Ele passa a agradecer a Deus pela fé e o amor na vida dos seus leitores e a orar por eles para que sejam iluminados a fim de compreender a dimensão da chamada herança divina, bem como a grandeza do poder de nosso Deus. Então partimos agora dos pressupostos, né, e para o primeiro ponto, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Como já afirmado, o apóstolo rende graças a Deus pela vida dos santos e por todas as bênçãos espirituais, né? E já parte agora para um outro princípio. Enquanto que no primeiro que estudamos fala da doxologia, essa glorificação ao nosso Deus, a segunda primícia de Paulo agora já é mencionar os irmãos, orando pelos irmãos, dando graças a Deus pelos irmãos e pedindo algo de Deus em favor daquela igreja. Estamos reiterar mais uma vez aqui com a visita do evangelista Fabrício, da missionária Sara, e vamos mostrar, missionária Sara, aos irmãos como foi feita esta ação de graças e pelo que Paulo está intercedendo aqui nesse princípio do nosso estudo, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como
pastor Idequiel mencionou, né, essa ação de graça, a intercessão que o apóstolo Paulo aqui fala, na altura do verso 16. Mas antes de entrarmos, de nós sabermos o porquê ele demonstrava essa gratidão através da oração intercessora e quais são essas bênçãos espirituais, como nós estamos sabendo, né, que nós estamos já na lição 4, e essa lição vai encerrar todo o estudo, né, do capítulo 1 aos Efésios. Eu quero mencionar a todos que Paulo ele escreve esta carta aos Efésios para mostrar a gloriosa ação de Deus, o poder de Deus na vida daqueles que o recebem. E o apóstolo Paulo quer fazer também notório aqui que nós fomos escolhidos por Deus desde a eternidade, que fomos remidos por Cristo na história e que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, de tal maneira que a Trindade está envolvida no processo da nossa salvação. Como essa Trindade está envolvida? Porque o Deus Pai planejou esse plano salvífico para todos nós. O Deus Filho executou o plano salvífico por morrer por nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, em que hoje nós somos considerados templo dele, consuma esse processo salvífico na vida de todo cristão. E já no versículo 16, que ele vai falar dessa ação de graça, dessa gratidão ao Senhor, o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso que o Senhor fez por nós, ele agradece ao Senhor e se faz notório para o povo de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Então aqui ele agradece pelas bênçãos espirituais recebidas através desse plano salvífico, que são a eleição, a predestinação, e que foi através desse plano salvífico que nós, igreja eleita do Senhor, somos chamados de filhos de Deus. E através disso também, Deus, ele nos enriqueceu com a bênção dos dons espirituais que é concedida a cada um de nós e que é através desses dons que nós prestamos um serviço a ele em gratidão, em adoração por tudo que ele fez por nós. E é bem interessante dizer que ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria que nós, igreja do Senhor, temos que ter, para que nós pudéssemos ser iluminados através do Espírito Santo, que nós pudéssemos contemplar as bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz notório, ele pede ao Senhor para que também a igreja de Éfeso pudesse contemplar essas bênçãos espirituais, ela pudesse abrir a sua visão para contemplar as bênçãos que era concedida e está incluída no processo salvífico. E ele vai falar também que a igreja possa receber um espírito de revelação. Que espírito de revelação é esse? Que Cristo foi revelado a nós por meio da sua palavra e por meio da mesma, com a ajuda do Espírito Santo, conheceremos e desfrutaremos as grandezas e as riquezas da sua glória. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo para mais fácil o seu entendimento. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14 e 15. Ele vai dizer assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas ele vai falar também que quando a mente do homem é iluminada pelo Espírito Santo, ele consegue discernir bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque a partir do momento que nós conhecemos, temos o entendimento iluminado pelo Espírito Santo, nós compreenderemos a riqueza e as bênçãos que é concedida e faz parte do nosso processo salvífico. É bem interessante falar que o apóstolo Paulo aqui, ele tinha a necessidade, a preocupação de estar atento quanto à saúde espiritual da igreja que ele passava. Nós sabemos que esse processo espiritual, essa maturidade espiritual de compreender com clareza o que a palavra de Deus nos quer revelar,
só é atingido através da atuação do Espírito Santo, pois ele é que nos guia e nos leva a compreendermos que nós, como igreja do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, assim como ele se fez notório à igreja de Éfeso, nós podemos conhecer as bênçãos que nós adquirimos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos ser gratos a Ele por todas essas bênçãos concedidas e que estão inclusas no nosso processo de salvação. Glória a Deus. Então, muito bem elencado aqui pela missionária Sara, motivo pelos quais o apóstolo faz este agradecimento a Deus, né? Essa intercessão de gratidão a Deus pela eleição, pela predestinação, pela filiação. E, por fim, ele faz um pedido ao nosso Deus em relação à descida do Espírito Santo para que traga sabedoria e discernimento aos crentes, para que possam entender a grandeza da chamada, a grandeza das riquezas da herança e, por fim, a grandeza do poder de Deus. E muito bem elencado aqui pela missionária, de modo que ele entendeu, e isso serve para todos nós também, que sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiríamos entender tamanha grandeza. Nós não alcançaríamos ou teríamos noção daquilo que Deus preparou desde a eternidade. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós que capacita o homem, lógico, depois de selado, ele vai capacitar o homem para entender o que é a eleição, o propósito da predestinação, que somos filhos por adoção, e é a ação do Espírito Santo que vai deixar em mim, inoculada em mim e em você, acerca dessa chamada, e nós percebermos, para finalizar aqui, as riquezas dessa herança e, por fim, a grandeza do poder de Deus, que só por intermédio desse grande poder de Deus é que nós vamos entender todo esse processo de salvação e de eleição, tá? De modo que a compreensão destes são impossíveis sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós sabemos que é por intermédio do Espírito Santo, né, a ação do Espírito Santo, melhor dizendo, o dom do Espírito Santo em nós, que vai fazer elucidar todas essas riquezas e grandezas que vêm da parte de Deus para todos nós. Então a gente parte para o ponto 2, que é a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Evangelista Fabrício, vamos elucidar para os nossos telespectadores que esperança é essa e que vocação é essa. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, pedindo a Deus que essa graça habite e reine em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Quero externar minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de mais uma vez estar falando acerca da sua palavra, do grande amor e desta esperança que nós temos, né? Antes de nós entrarmos em qualquer comentário aqui, nós queremos definir esta palavra vocação. Vocação é o ato ou o efeito de chamar-se. Dando continuidade aqui, e para essa palavra vocação, podemos dizer que é o chamamento de Deus para a salvação em Cristo. Glória. Louvado seja Deus. E há uma grande pergunta em nós, que nós podemos até falar, né? Qual é a nossa esperança? Aquilo que nós temos dentro de nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Porque nós sabemos que muitas pessoas estão desesperançosas, precisando de algo que traga esperança para elas. E nós, como crentes na pessoa bendita de Jesus, nós esperamos algo da parte de Deus a partir do momento em que nós o aceitamos. Nós podemos observar na vida das pessoas hoje que muitas pessoas estão sem esperança, não tem mais esperança de nada. Pessoas ricas, pessoas que
em um prezado momento, tem tudo, mas não tem mais esperança de salvação, não tem mais esperança de conseguir algo. E nós, as pessoas que aceitam a Jesus, nós temos essa esperança de que Jesus veio a esta baixa terra, morreu para nos dar uma salvação e que um dia nós iremos nos encontrar com Ele. Louvado seja Deus. E dentro dessa esperança, nós podemos definir aqui 3 aspectos acerca disso, que Paulo pode nos dizer aqui. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Vamos ver o que a palavra do Senhor está nos falando acerca disso. Acompanhe conosco aí esta leitura. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver aqui através do que Paulo está querendo nos expressar, que pessoas foram chamadas antes da fundação do mundo, né? Nós podemos observar aí o que foi falado nas lições anteriores, na lição anterior, predestinação, eleição. Nós não queremos entrar nesse quesito, mas nós já queremos deixar aqui para você que antes de tudo Deus já tinha nos escolhido, já tinha nos vocacionado, que aqui a palavra vocação é um ato ou um efeito de chamar-se. Louvado seja o nome do Senhor. E partindo para o segundo quesito, a chamada abrange serviço e santificação. Algo aqui expresso para nós crentes. Serviço e santificação. Coisas que, sem isso aqui, muitos de nós crentes, se a própria palavra do Senhor vai nos dizer que sem a santificação, ninguém verá a Deus. E uma das coisas que muitas pessoas, muitos crentes se conformam é só em ser salvo. E aqui está definindo a palavra abrange serviço. Que serviço é esse, irmão? É o serviço de pregar a palavra do Senhor, de falar acerca do nosso Deus, de trazer as pessoas que não têm mais esperança para uma esperança gloriosa que se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. E finalizando esses aspectos, a participação gloriosa no futuro. Louvado seja Deus, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a nossa esperança, de que Jesus veio a esta baixa terra, que Ele morreu por todos nós, para que um dia nós tivéssemos esse privilégio de conhecer e de ver a Deus face a face. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, está bem elucidado a todos nós aí acerca dessa esperança e vocação, como bem colocou e definiu aqui o evangelista Fabrício, é acerca desse chamamento, né, que nós somos chamados. E dentro dessa esperança de sermos chamados, porque o propósito de Deus é eleição, né, e todos aqueles que aceitaram este propósito foram eleitos por intermédio de Cristo. Daí, então, predestinados à salvação, daí adquirimos agora as heranças por intermédio de Cristo e, por fim, as bênçãos eternas. Muito bem colocado aqui pelo evangelista Fabrício, que essa esperança está dividida em 3 aspectos, né? E esses 3 aspectos estão relacionados ao passado, porque fomos chamados desde a eternidade, que Deus fez esse projeto. Está relacionado ao passado, e também as pessoas que já foram chamadas no passado, está relacionado ao nosso presente. E falando do presente, o evangelista Fabrício destacou muito bem aqui, que fala acerca de trabalho, fala acerca de santidade, fala acerca de comunhão, de andar do modo digno. E eu quero
fazer um parêntese em relação à fala do Fabrício, quando ele citou, muito bem colocado, que tem pessoas que estão conformadas apenas na salvação. Isso é muito bom. Mas, além da salvação, nós vemos que o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, quando fora tomado o Espírito, ele diz lá em Apocalipse que o Senhor vai galardoar a todos aqueles que prestaram serviços. Então, desses aspectos, tanto do passado, como foram eleitos pessoas no passado, no presente, que trata do serviço e de andar de uma forma digna, agora a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós o veremos assim como Ele é. Porque dentre todos esses aspectos está validado aqui que Deus cumprirá todos os seus propósitos e os seus planos não serão frustrados. E eu e você fazemos parte do plano de Deus. Então, sabendo que os planos de Deus não serão frustrados, eu gostaria que você, salvo na pessoa bendita de Jesus, compreendesse essa primícia. Olha, essa compreensão conduz o crente a uma entrega total, de obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo durante todos os dias da caminhada cristã. Como Deus já elaborou esse projeto, executado por Cristo, e o Espírito Santo está dando continuidade, agora a sua parte, a minha parte, a nossa parte, é caminhar no projeto da salvação, com uma obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo durante todos os dias da nossa caminhada. Nós não podemos perder esse foco. Tá? E partindo agora para o ponto de número 3, né, desse primeiro ponto, nós vamos falar sobre as riquezas da glória, né, e em relação a essa herança. Missionária Sara, o apóstolo insere na oração um pedido, né, que os crentes também entendessem as riquezas da glória e da herança. Qual é essa herança mencionada pelo apóstolo Paulo? Aqui é bem interessante nós mencionarmos, né? E para nós adentrarmos nesse termo herança, que ele enfatiza aqui que nós, eleitos na pessoa bendita de Jesus Cristo, temos o direito na herança. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 16, ele fala que, porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Esse testador, Jesus Cristo. E foi através da morte de Cristo que nós recebemos a promessa da eterna herança, glória a Deus, que é concedida através do seu chamado, do meu chamado. Então, todos aqueles que foram chamados, que aceitaram a Cristo como Salvador, nós recebemos a herança. Essa herança que nós temos a posição, que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Lá em Efésios capítulo 5 e verso 8 vai falar, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa herança de nós sermos chamados filhos de Cristo, filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se fez necessário a morte de Cristo para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Cristo e que você possa ter esse pleno conhecimento que em outro tempo você não era chamado, você era considerado como filho das trevas, mas você hoje ocupa a posição de filho e filho do Deus Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Então, através dessa riqueza, essa primeira riqueza, né, primeira herança, é ser filho de Deus. É bem melhor ser filho de Deus do que filho das trevas, né? Isso é uma bênção que nos foi legada por intermédio desse propósito de Deus, que é a salvação. Pois tá, dada a herança que é sermos filhos de Deus, nós passamos agora às riquezas. Evangelista Fabrício, quais são essas riquezas aqui elencadas? Pastor Idequiel, aqui está bem expressado acerca dessa riqueza, né? A primeira vai falar de perdão dos pecados. Glória a Deus. Perdão dos pecados, que através da morte de Jesus Cristo, que nos garantiu esse perdão. E é somente através dele, através de mais ninguém, que nós conseguimos essa questão do perdão do pecado. E também
acompanhando esse perdão de pecado, vem a questão da adoção de filhos, que para os leitores da Bíblia, para aqueles que já conhecem, nós, chamados de gentios, nós não tínhamos esta oportunidade. E quando Cristo veio a esta baixa terra e os seus o rejeitaram, nós fomos, através de Cristo, adotados, a adoção de filhos, e recebemos aí mais uma riqueza da parte de Deus. E, por fim, desfrutar das bênçãos no porvir. Algo muito interessante aqui a se falar. Essa questão de desfrutar algo no porvir. Muitos de nós nos conformamos com aquilo que nós temos, com aquilo que somos, algo que foi falado aí anteriormente, né? Tem pessoas que se conformam só. A gente já ouviu pessoas falando que se conforma se entrar pelo menos no cantinho do céu, se está pelo menos lá, vamos se dizer, num beco. E não é assim. Paulo ele está querendo que nós entendamos que o sacrifício de Cristo vai muito mais além disso. Deus, quando ele nos chamou, ele nos entregou essa riqueza, veio o perdão, veio a adoção de filho, e nós vamos desfrutar de algo no porvir, algo maravilhoso. Ele não quer que nós pensamos pequeno, ele quer que nós venhamos pensar grande e ter lá no porvir algo maravilhoso. E como é que nós vamos receber isso? Através do nosso serviço, através da santificação que nós temos através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós estamos entendendo aqui que essas riquezas são herança de Deus, que se refere àquilo que Deus planejou conceder aos fiéis. E muito bem colocado pelo evangelista Fabrício, aqui que essas bênçãos se dividem aqui em dois aspectos. O que usufruímos já agora, que é o perdão, que é a adoção, e especialmente o selo do Espírito Santo, isso é que sela, que sacramenta o propósito da salvação. Isso são as bênçãos que Deus já concedeu a todos os fiéis, que ele planejou, né, essa herança, mas desde a eternidade. Essas são as bênçãos que nós usufruímos agora. Você e eu que está me assistindo, você que é salvo na pessoa bendita de Jesus, já pode desfrutar. E é só através do Espírito Santo que você entende que você já está desfrutando destas bênçãos. Essas bênçãos que nós podemos usufruir agora. Quais são elas? Muito bem colocado pelo evangelista Fabrício. É o perdão, é a adoção e o selo do Espírito Santo. Mas Deus não parou por aí. Tá? Deus não parou por aí. Ele planejou bênçãos para serem desfrutadas agora, né? Usufruímos agora no presente, mas também Deus preparou bênçãos futuras para os fiéis. 1 de Pedro, eu gostaria que você acompanhasse comigo, 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5, diz-nos assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Veja o que aqui Pedro está falando, que essa bênção aqui, ninguém coloca a mão, ela não tem medidas, e o versículo 5 diz assim, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo. Olha só, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Por favor, vá lá. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. E diz-nos assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Enquanto que a primeira epístola de Pedro fala sobre herança incorruptível, né? Ele fala também que não pode murchar, que está guardada no céu. Paulo já vem falar que isso está relacionado àquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, e que
tão pouco subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para todos nós. Vejam que bênçãos extraordinárias estão guardadas a todos nós. E veja que o homem já viu as 7, as 10 maravilhas do mundo. O homem já viu o mar se abrir. O homem já viu gelo caindo do céu. Já viu manifestações extraordinárias. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem é o que está preparado para você e para todos nós. Um grande exemplo daquilo que está esperando ou aguardando, está para ser revelado para todos nós, é vermos a Deus face a face, é vermos a Cristo e o adorarmos como Ele é. Veja, se você ler lá Apocalipse, procure na sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 22. Por favor, versículos 3 e 4. Vejam que texto maravilhoso vem para sacramentar este pensamento daquilo que está guardado a todos nós. Capítulo 22 do livro das Revelações. Vamos ler o versículo 3 e também leremos o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Vejam que grandes heranças e que grandes bênçãos nos aguardam no nosso futuro, aquilo que Deus já preparou para todos nós. Daí então, feita a leitura desses versículos, e já entendidas aí, aquilo que nós já recebemos agora, que usufruímos agora, que é o perdão, a adoção, o selo pelo Espírito Santo, e aquilo que nós teremos ainda para o futuro, nós passaremos para o ponto 2, a sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Missionária Sara, a sobreexcelência da grandeza do seu poder. Paulo também intercede para que os salvos possam entender esta sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós, né? Aqui o apóstolo faz uso do pleonasmo, né, que são redundância de termos e excesso de palavras, com o propósito de conferir maior vigor ao que está sendo expresso. Então, aos nossos telespectadores, missionária Sara, vamos comentar um pouco sobre essa excelente grandeza do poder de Deus. Chegamos agora ao ensino do segundo ponto, e o primeiro subtópico ele vai se referir sobre a excelente grandeza do seu poder, do poder de Deus. E aqui o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida no grego, upérbolo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo aqui, ele descreve que o poder de Deus é incomensurável, que o poder de Deus é extraordinário, não pode ser medido, não pode ser limitado, e que através de Cristo e através deste poder, da força deste poder, que ele nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, e que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem em Cristo Jesus, e que é somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já percebemos aqui que Paulo tem um propósito quando usa a expressão sobre a excelente grandeza do seu poder. Segundo Roger Strong, é só Paulo que usa essa expressão no Novo Testamento. E ele tem a intenção de expressar literalmente aquilo que é quase que inexplicável. É falar da grandeza e do poder de Deus. Mas ele usa a expressão
aí sobre a excelente grandeza do poder, né, para tentar falar aos Éfesos que esse imensurável poder, ele é capaz, como bem colocado aqui pela Sara, de realizar a transformação e a salvação do homem. Veja que poder extraordinário, é um poder salvífico, e só a composição desse poder, por intermédio de Cristo Jesus, dado por Deus, que foi capaz de cumprir todo o propósito feito por Deus, aqui executado por Jesus Cristo e agora levado pelo Espírito Santo. É um poder glorioso, é um poder majestoso, é o poder do nosso Deus que fez tudo isso por todos nós. Dada a intenção aqui dessa expressão, que é sobre excelente grandeza, e Paulo tem essa intenção de mencionar aqui, literalmente falando, esse grande poder, nós partimos para o ponto 2. O poder é grande. Agora nós vamos, a partir do ponto 2 aqui, com o evangelista Fabrício, fomentar aos irmãos a força do poder divino. Evangelista Fabrício. Pois bem, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa operação, podemos se dizer que é a mesma que Deus, com o seu infinito poder, através do que os olhos humanos hoje nós podemos ver, que um Deus tão grande que sustenta toda a terra, toda a humanidade, ele faz essa operação através do seu poder. E nós podemos classificar essa palavra operação como uma força atual. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, inchos, que indica um poder inerente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi bem falado aqui pelo nosso pastor, somente Paulo ele dá uma clareza ou uma explicação acerca de mais ou menos como é o poder de Deus. E nós, com o conhecimento que nós temos hoje, nós podemos dizer que, através das informações que nós recebemos, esse poder, ele é um poder incalculável. E, para finalizar aqui, com a palavra inchos, que indica o poder inerente de Deus. Algo que sempre é usado como que se fosse necessário. E algo muito importante a ser falado aqui é que esse poder que Paulo está falando está a mim e está à sua disposição. Basta cada um de nós crermos na pessoa bendita de Jesus e crer que ele é poderoso para operar aquilo que, através do seu nome, nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós vemos aqui que, no capítulo 1, versículo 19, a parte B, que Paulo vai citar sobre a força desse poder divino, ele vai fazer uso desses 3 vocábulos, né? Operação, força e inchos. E, para que fique bem claro ainda, como bem colocou o evangelista Fabrício, está demonstrando aqui a eficácia desse poder, está demonstrando que esse poder é ativo, tem atividade, está mostrando para nós também que esse poder é intenso. E muito bem sacramentou o Fabrício aqui em ressaltar que o poder está disponível sempre que for necessário. O uso reiterado desses sinônimos indica a plenitude do poder de Deus. Esse incomensurável poder realiza qualquer coisa, tudo que lhe apraz. Está acima de tudo, está acima de todos e não depende de nada e nem de ninguém. Essa é a força do poder de Deus. É eficaz, é ativo, é intenso, está disponível e não depende de ninguém. Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, e não tem ninguém.
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo para refutar. Paulo apresenta 3 exemplos, né, em relação a essa sentença. Primeiro, a ressurreição de Cristo Jesus. É o poder de Deus que fez seu Filho, Jesus Cristo, ressuscitar. Né? Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E, em terceiro lugar, ele dá o exemplo da sua elevação acima de todo o domínio. Então, esse poder que é eficaz, esse poder que é ativo, é intenso, e Deus faz como quer e quando quer, ressuscitou seu Filho dos mortos, trouxe a ascensão e o trouxe à direita dele mesmo, de Deus, e sim colocou o nome de Jesus Cristo sobre todo o nome. Jesus domina sobre reis, Jesus domina sobre reinos, ele quem comanda. Então, esse é o princípio da força do poder divino do nosso Deus. Já mencionado esses pontos, muito bem colocado aqui pelos nossos comentadores, nós vamos para o ponto de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Já foi elencado aqui pelo evangelista Fabrício, no ponto anterior, que esse poder tão grandioso está disponível aos crentes, né? Então, vejam só, vai ser dividido aqui esse ponto em 3 propósitos. O primeiro é revelar as primícias dos que dormem. E o segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E, por fim, Cristo exaltado sobremaneira. Evangelista Fabrício, Cristo as primícias dos que dormem. Louvado seja Deus. Mais uma vez estaremos falando aqui, né, acerca dessa questão. Cristo, as primícias dos que dormem. Denota-se nessa palavra primícias, que vem da palavra primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já falamos a vocês que quando se denota aqui da palavra primícia, sabe-se que Cristo foi o primeiro e que através dele, nós queremos até fazer menção aqui da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, se puderem nos acompanhar aí em casa, e aqui vamos ler essa passagem bíblica para aclarar a mente dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão nos assistindo. Louvado seja Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se assim os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também assim os que dormem em Cristo estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, lemos aí um texto que o apóstolo está aclarando a mente daquelas pessoas que não creem na ressurreição. E nós podemos observar através disso que muitas pessoas acreditam aí ou têm crenças em coisas que são passageiras, né? Vamos se dizer que algumas pessoas no passado creram em profetas, em pessoas que já morreram. Nós podemos dar alguns exemplos aqui, né, de pessoas que
acreditam em Maomé, acreditam em outros profetas aí que vieram, pessoas que morreram e até hoje o seu túmulo está lá. Mas, graças ao nome do Senhor Jesus, nós o glorificamos a Deus, que Deus veio a esta baixa terra, pagou um alto preço por mim e por você, e a Bíblia está nos dizendo, está nos informando que ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui firmes e crendo na promessa do Pai, acreditando que um dia nós estaremos junto com ele. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, temos aí Jesus Cristo como a primícia dos que dormem. E o comentário é muito forte, porque, muito bem colocado pelo Fabrício, muitos já desceram à sepultura e dela não tornaram mais. Mas Deus fez do seu Filho Jesus Cristo o primeiro daqueles que morreram e ressuscitou e está vivo. E vale salientar também que há o propósito de Deus na ressurreição de Cristo, é torná-lo imortal, gloriosa e livre, que ninguém experimenta. Isso é algo que ninguém experimentou antes, ninguém experimentou depois, a não ser Cristo. E isso é um legado que será dado a mim e é um legado que será dado a você. Nós que cremos na ressurreição de Jesus Cristo, primeiro, aceitamos pela fé o sacrifício, aceitamos a Cristo, fomos selados, temos direito agora à herança, bênçãos espirituais. E uma das tais destacadas aqui, nesta lição especialmente, é que nós também herdaremos esta graça. Jesus Cristo é o primeiro dos que dormiram e ressuscitaram, e Paulo vai até nos assemelhar, a asseverar nos seus escritos que nós não sejamos ignorantes acerca daqueles que já dormem, porque nós, os que já dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estão vivos, seremos arrebatados. Cristo vem trazer algo extraordinário acerca desse ensino, é que nós, ou alguém que já partiu em Cristo, ressuscitará, porque nós cremos no poder de Deus, que foi suficiente para ressuscitar o seu Filho, também será suficiente para ressuscitar aqueles que dormem em Cristo Jesus no grande dia do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós partimos para o próximo ponto, que Cristo é levado à direita de Deus. Vejam aí o grau de exaltação para uma posição de honra, né? Missionária Sara, Cristo é levado à direita de Deus. Chegamos ao segundo subtópico do terceiro ponto, onde vai nos tratar que Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça aqui o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo-o à direita nos céus. Pondo-o à sua direita nos céus. Nós podemos entender que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos foi o mesmo que elevou Cristo ao trono após a sua ressurreição. E é esse poder aqui que foi dado a Cristo, de elevação ao trono, não só foi porque ele venceu a morte, mas é um direito concedido a ele, o Cristo, porque ele estava sentado desde a fundação do mundo. Cristo sempre ocupou lugar de honra. Esse assentar aqui está se referindo não ao sentar ao descanso. Esse assentar aqui está se referindo à posição de honra e glória que Cristo sempre teve. E assim como Cristo foi convidado a assentar neste lugar de honra, nós também, estando em Cristo, teremos esse direito de nos fazer assentar nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então, Cristo é levado à direita de Deus. Muito bem salientado pela missionária que o mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos à vida é o mesmo poder que o fará assentar, ou melhor dizendo, reiterando, o fez assentar à direita de Deus. Muito bem colocado pela missionária Sara que o propósito, um dos propósitos, é retornar Cristo a um lugar que é seu de direito, à destra de Deus, o seu Pai. Tá? E trazendo consigo também esse princípio, a gente já vai para o ponto de número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nós temos aqui nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade
e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também na era vindoura ou no porvir. Nós temos nesses dois pontos, o ponto de número 2, o ponto de número 3, aqui quase que uma redundância, porque é um propósito de Deus em trazer o seu Filho novamente a estar à sua direita, para exaltá-lo. Esse é o grau de maior exaltação, de posição de honra e autoridade concedida, não a uma pessoa qualquer, mas ao Filho de Deus. E, por fim, a intenção de exaltar sobremaneiramente, ou seja, exaltar o Filho de Deus sobre tudo e sobre todos, e a Bíblia diz que ele é Senhor. E o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos compreendidos como corpo, nós temos direito a esta, vamos dizer assim, a esta honra que foi concedida por Deus a Cristo. E, em segundo lugar, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18 está bem aclarado. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e daí então nós já estaremos partindo para a conclusão. Mas se faz necessário nós aqui falar a você que está nos assistindo, está nos vendo, sobre esse poder grandioso que só foi conferido ou concedido a Jesus Cristo, tá? Por cumprir o propósito do Pai, que é descer, despiu-se da sua glória, se fez carne, habitou entre nós para cumprir o propósito de Deus. Mas Deus o exaltou sobremaneiramente, trazendo dos mortos aos vivos, e como já bem citado aqui, nesse trazer dos mortos ao vivo, Jesus Cristo vive e reina eternamente. E o resultado disso, Jesus Cristo agora é um nome que está acima de todo nome, de poder, de potestade, do bem, do mal, de títulos e afins. E por fim, o mesmo Cristo, Mateus 16 e o versículo de número 18, olha o que é que o Senhor fala a todos nós. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, meu amigo ouvinte, você que está nos assistindo neste momento, foi dado a Cristo todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E nós, como herdeiro de Deus e co-herdeiros por Cristo, temos direito a essas bênçãos celestiais. Veja o que diz a nossa conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Nós devemos adorar a Deus, especialmente pelo que Ele é, e depois por tudo que Ele tem feito. A compreensão das dádivas da bênção demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizaram a transformação e a glorificação dos que creem. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse poder é tão grandioso, esse poder é tão glorioso, que é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Ele alcançou a minha vida, alcançou a tua vida e com certeza alcançará a vida daqueles que abrirem as portas do seu coração para que Cristo possa fazer morada e o Espírito Santo de Deus transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Nós queremos dar graças a Deus por tudo que dele nós temos recebido neste dia. A sua palavra que chegou como um alimento necessário para as nossas vidas. Eu quero glorificar a Deus por tua presença aí, estar nos assistindo, nos dando a audiência, que Deus possa te abençoar de uma forma extraordinária. Também quero ser grato a Deus pela vida do evangelista Fabrício, por tua presença aqui conosco, que Deus continue abençoando, pela missionária Sara, que a boa mão do nosso Deus continue estendida, abençoando as nossas vidas. Eu quero pedir a você
que continue nos acompanhando, tá? Faça esse vídeo chegar a muitas outras pessoas, a outros lares, através do canal do YouTube. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um joinha aí como gratidão pelo ensino que fora dado e nos ajude a evangelizar pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe e faça prosperar os nossos passos hoje e sempre. Amém.